Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse seminário realizado em parceria com o Cielo e a ABEC Brasil. E para nós pensarmos na discussão que nós vamos ter hoje, nós temos que iniciar pensando o que é um periódico e considerar a sua essência, a sua sustentabilidade e a sua durabilidade. O periódico ele tem que ser planejado para uma vida longa, diferente do seu corpo editorial. Ser convidado para fazer parte do corpo editorial de uma revista ou de um periódico é uma honra para qualquer profissional, uma vez que tal convite é um reconhecimento à sua capacidade técnica e científica que vai atribuir qualidade e credibilidade à política editorial do periódico. O corpo editorial deve ser constantemente e cuidadosamente renovado de acordo com o que está previamente estabelecido no regimento ou nas normas do Estatuto do Periódico. E algumas vezes, como o que ocorreu recentemente, podem ocorrer situações como do Journal of Political Philosophy, em que a maior parte do corpo editorial se demitiu pelo fato da Wiley ter demitido o editor-chefe em 27 de abril de 2023. E no dia 8 de maio, quase 1.000 filósofos do mundo todo se manifestaram por não mais colaborar com o periódico. Colaboração seria não participar mais como membro do corpo editorial, não participar como avaliador e não enviar artigos para esse periódico. O que vai acontecer com esse periódico agora, Por outro lado, também ocorreu a demissão em massa do corpo editorial da Neuroimage e Neuroimage Reports, da Elsevier, também agora em 2023, pelo fato de que a Elsevier não aceitou negociar o valor do APC dos artigos, que estava em $3.450. O corpo editorial queria alguma coisa em torno de $1.000. Então, essas demissões em massa que ocorreram recentemente nesses periódicos nos fazem repensar a necessidade daquilo que eu disse no início, da troca constante do corpo editorial da revista. O corpo editorial ele tem que ser liderado por um ou mais editores-chefe, dependendo da política editorial da revista. As responsabilidades do editor-chefe englobam a implementação da política editorial, a supervisão do processo editorial e as relações do periódico com os autores, pareceristas, leitores, indexadores, agências de apoio à pesquisa, a comunidade científica e o público em geral. Ou seja, o editor ele é um verdadeiro ombudsman da revista. Em particular, a transparência e o controle de qualidade são aspectos essenciais do processo editorial sob a responsabilidade do editor-chefe, garantindo imparcialidade, prazo, eficiência e civilidade no processo editorial de revisão por pares de um manuscrito. Por isso, é importante pensar no legado da função de editor-chefe. Ele não é perene, até porque todos nós, como seres humanos, temos um tempo de vida útil, diferente do periódico. E assim, o periódico tem que considerar e tem que levar em consideração a possibilidade da substituição tanto do editor-chefe como do corpo editorial. E talvez um mandato possa ser
uma melhor opção. Um editor não nasce pronto. Embora hoje existam cursos de formação de editores, há necessidade de que o editor, para assumir um periódico, ele tenha contato com o universo desse periódico. E, com isso, conseguir desempenhar com sucesso sua função. O recomendável é que, no processo sucessório, haja um período de transição, onde o futuro editor acompanhe o editor atual e todo o processo editorial antes da troca. Então, como deve ser a sucessão de um editor de um periódico? Esta é a pergunta desses webinários que nós estamos produzindo. E essa é uma dúvida recorrente em muitos periódicos, ou nas entidades mantenedoras dos periódicos, quer sejam associações de classe, universidades, publishers e etc. E, muitas vezes, não existe um procedimento claro e explícito no seu regimento, normas ou política editorial. Então, a necessidade de se pensar na sucessão, novamente, é uma realidade. E o editor não deve ficar perene no cargo. Até porque nós temos exemplos bem claros, inclusive na rede Cielo, de revistas em que o editor ou morreu, ou teve uma doença grave, ou foi demitido da instituição, e o periódico simplesmente acabou, porque não havia um processo sucessório do editor da revista. Inclusive, a substituição do editor é um fato importante porque permite uma oxigenação, tá, na condução da revista sem perder a sua missão e sem perder a política editorial. Existem muitas maneiras de fazer essa substituição sem que o periódico sofra uma interrupção. E isso nós vamos ver nesses 2 webinários. Então, este seminário de hoje, né, que integra as atividades de celebração dos 25 anos do programa Cielo, que irá culminar com uma reunião presencial em São Paulo em setembro deste ano, é realizado em colaboração com a ABEC Brasil. O seminário Modelos de Sucessão de Editores está dividido em 2 partes, que abordarão importante tema da sucessão do editor, que, embora deveria ser um processo bem definido, muitas vezes se torna um problema sério na continuidade da política editorial e até da sobrevivência do periódico. Dentro da temática principal, serão abordados enfoques diferentes. No primeiro webinar de hoje, os palestrantes mostrarão a experiência pessoal de seus periódicos, assim como os publishers orientam o processo de sucessão. No segundo webinar, a semana que vem, serão compartilhados diferentes experiências dos periódicos que participam da rede Cielo. Então, eu já convido vocês para que participem também do webinário da semana que vem, que irá complementar o periódico de hoje. Então, no seminário de hoje, vão ser apresentadas e discutidas as experiências dos editores de periódicos mantidos por publisher e como eles orientam ou conduzem o processo. Eu, Sigmar de Mello Rode, presidente da ABEC Brasil e membro do Comitê Consultivo do Cielo Brasil, coordenarei as atividades e as apresentações de Karunika Kardak, que é do publisher, na área de Medicine and Life Sciences da Springer Nature, Thaisa Villa, que é editora-chefe do periódico The Lancet Regional Health Americas, da Elsevier Lancet, e Ricardo Antunes Azevedo, que é editor-chefe do Annals of Applied Biology da Wiley e que foi o último vice-presidente da ABEC Brasil. E como ativadora,
Vou contar com a participação da Silvia Galetti, minha amiga pessoal, editora-chefe dos arquivos do Instituto Biológico e presidente do Conselho Deliberativo da ABEC Brasil, que auxiliará na discussão. Sempre é bom lembrar e agradecer o excelente suporte dado por toda a equipe Cielo e pela equipe da ABEC Brasil, que possibilitaram a realização desse webinário. Bom trabalho a todos e vamos passar inicialmente a palavra. Só lembrando para vocês, este seminário está tendo tradução simultânea, então, se vocês forem na barra inferior da sua tela, tem um globinho que está lá, Interpretation ou Interpretação, dependendo da língua. Vocês clicando neste globo, vocês podem escolher a língua que vocês querem ouvir este webinário, uma vez que nós temos a participação da Caronica, que irá apresentá-lo em inglês. Então, haverá a tradução simultânea de inglês, português e inglês. Então, vou passar a palavra para a Caronica para que ela inicie a apresentação para esse webinário. Thank you. Thank you all so much. I am very delighted to be here, and thank you to Cielo and ABEC for the invitation. Thank you, Professor Rose, for the introduction to the topic today. I think the questions that you raised about changing an editorial board, succession planning, leadership, and so on, I think hopefully some of it will be addressed in my presentation today as well. So I am going to quickly share my screen. There we go. Please let me know if you cannot hear or view any of the slides at any moment as well. So before we dive into the presentation, I would like to say a little bit about myself and the portfolio of journals that I manage. So my journals are in the field of neuroscience and psychiatry, and they're all part of the Springer imprint. And what that means is that traditionally we work with editors who are active researchers and academics, and my role as a publisher would be to engage with external editors and support them in the journal development process. And of course, there are day-to-day activities of ensuring that articles are printed and production and all of it goes well as well. So a lot of my presentation today will deal with this model of editors and journals, but I believe it will also be applicable to other models as well. For instance, our nature journals that work with in-house editors also. So here you can quickly see a short summary of 5 topics that I will be discussing. They're all linked to each other and part of our process of succession planning. I will start with the first one here. So when we think about succession planning, we consider a lot of different aspects, and it is part of our annual thinking about journal development as a whole, right? So when we're thinking about succession planning, we're thinking about who is the ideal leader, right? What makes an editor-in-chief successful? So first we would consider, of course, their research fit. How well does their research fit the aims and scope of a journal? Are they well known in their field? I mean, they don't have to be a superstar, but they have to be accepted as a solid scholar in the field.
how far does their network go? Have they been involved in an international research network? Have they been on grant committees? Are they familiar with the emerging fields of research? And is it part of their vision to keep abreast of the emerging fields in their research network as well? And the third is, of course, what has been their previous interaction with the journal? Have they been an author, reviewer? Have they been an editor, board member? So we want to know whether they're committed to the journal, right? And then the fourth is community development. This is why the journal exists. It is for the community. So are they passionate about supporting research by guiding authors and providing good quality editorial feedback? So when we're looking for or thinking about a new editor-in-chief, we keep these 4 criteria in mind. In addition, the following criteria, of course, are very, very important as well. Of course, they have to uphold research integrity, follow COPE guidelines. They should be committed to open research and knowledge equity, and also be committed to diversity, equity, and inclusion when it comes to appointing senior editors, the editorial board, but also to when it comes to inviting researchers and authors from different parts of the world as well. So when we take all of these criteria into account, we're really thinking about succession planning as a process, right? It is part of the journal development process as well. So we put ideas into place and so on, and we have a plan as to when we would like to appoint a new leader, or if we need to appoint a new leader, how that would go as well. So that brings me to my next slide here, which is, when do we recruit a new editor-in-chief? So we have all of our plans, but when is the moment that we find a new editor-in-chief? And what are the different reasons that we might need to find one as well? The first is journal health, right? So this is a proactive approach from the publisher, and there are a few reasons that may result in a change in leadership at a journal. For instance, it might no longer reflect the field, emerging topics are not covered, so it no longer serves the community as such. And there is lack of diversity in the board, for instance, and this obviously has an impact on the journal's visibility and submissions and so on. And what is also important is that if research integrity is compromised, if peer review is compromised, we would be then looking to have a change in leadership, right? The next 2 options that I have here are more reactive on the publisher's part. Sometimes, for instance, an editor-in-chief, their term naturally ends. They move on to other positions, maybe within industry, maybe within their own institution. Maybe they get a major grant, which does not leave them enough time, or they have an executive role like a vice chancellor of a university or so on. So this is when the publisher then sort of responds to these instances and looks for a new editor-in-chief. And the third, of course, is very uncommon, but unfortunately also happens when an editor-in-chief resigns or there is an untimely demise as well. Often an interim editor-in-chief is appointed from the team of senior editors, but eventually we do need to find an editor-in-chief. So now that I've spoken about when we need to recruit an editor-in-chief, I would like to talk a little bit about the different routes that can be used to select an editor-in-chief. Traditionally, I think in the past, it was often the case that the outgoing editor-in-chief would nominate a suitable successor, and then the publisher would approach them and we would then have discussions with them
And then if the successor would agree, there would be an overlap between the outgoing editor-in-chief and the new editor-in-chief as a training period, right? What we're doing is we're trying to move away from this process towards a more all-round approach. So we consider a mixture of the following routes. The first is to approach the editorial board and any affiliated society. Sometimes a section editor or associate editor would become the natural choice to succeed the current editor-in-chief, but we also ask recommendations from the editorial board, from internal editors at Springer Nature as well. And then if the journal is owned by a society, we work in collaboration with the society as well. We also use our own network. So the publishing editors, so for instance, I would connect with potential editors-in-chief at conferences, meetings. I would also engage with researcher networks with the focus on diversity as well. So for instance, there's a network called Expert Women in Microbiology and so on. Sometimes we also have a search committee, and there is an open process advertised on the journal's website as well. The third is a data-driven approach. So we often use databases like our own SN Dimensions, Web of Science, to identify top institutions and scholars. And we conduct a field review to look for emerging trends and to identify whether these top scholars are working within these trends or aware of them or so on as well. We do find that citation metrics might be skewed, so we also look at other criteria like downloads and altmetric score as well. So what we're doing is that we're moving towards this combined approach where we consider a mixture of these routes. And the reason for this is that we want to approach and speak to a variety of candidates, taking into account diversity, equity, and inclusion as well. And we want to ensure that we select the best candidate possible to reflect the community also. And so keeping that in mind, now I would like to say a little bit about how we view the evolvement of an editorial career. So when we're selecting an editor-in-chief, we keep in mind that editorial careers also evolve in a similar way as a researcher's career, right? So for instance, a researcher may start off with being an author, a reviewer for the journal, and then they might become a handling editor, maybe a senior researcher at the same time. And the handling editor would be a subject expert and advocate for the journal. And then some of them might become a lab head, an established professor, and then at the same time maybe lead a team of editors at a journal as well. So we are ideally looking for editors-in-chief who are at these latter two stages as well, because we find that they have experience leading a team, sharing knowledge, and creating a vision for their lab or for the journal as well. And these are skills that are really transferable to an editorial role as well. And when it comes to succession planning, we're really looking to engage leaders and editors throughout the start of their careers and then transition them to a leadership role as well. And we also want to know that they've engaged with the journal at different stages in their research careers. So it's almost they would grow into an editorial role and maybe editorial leadership as well. And I'm talking a lot about leadership here because we find that, for an editor-in-chief, leading a team is a very, very important skill. It's almost, like they're an executive, right? And this is also reflected in the new terms that we're using more in our neuroscience portfolio, for instance. So some journals have a principal editor,
a chief editor, and so on. So really what the kind of editor-in-chief we're looking for is really committed to building a diverse and global editorial team. So this is the last point here on my presentation, and that is because we view editors and publishers as well as custodians of a journal, right? And the idea is that a leader is only as good as their team. And so we are trying to appoint an editor-in-chief who is committed to building a diverse and global editorial team. The reasoning behind this is that along with the editor-in-chief, engaged board members and engaged editors also act as journal advocates. These editors then use their own networks to attract high-quality submissions to the journal from a global diversity of researchers across the breadth of their field. And this kind of journal is then representative of the many scientific interests of a diverse and global audience as well. And then organically, the journal has a broad readership. It is visible in different regions, and its impact in the community also increases. And again, this is organically linked to high quality submissions and growth and so on. But the most important is that it becomes a successful journal for the community. So I will stop here. And in conclusion, I would like to say that I've tried to give an overview of the different models of why and how new editors-in-chief are chosen, as well as the criteria that we take into account when selecting an editor-in-chief. By selecting the right editor-in-chief, we can ensure that the journal continues to grow even during a transition in leadership, and eventually it can become a successful journal and represent the research community to the fullest. So I'll just stop here, but I would like to say thank you for your time, and in my little bit of Portuguese that I know, obrigada. Muito bem. Thank you very much, Karonika. Your presentation was excellent. I love it. I love it. Vamos passar imediatamente para a Thaisa agora. Em seguida, no final, nós faremos as considerações e as perguntas. Ok. Obrigada, Sigmar. Obrigada, Denise, Cielo e a Beck pelo convite. Eu vou... Peraí, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Vou ver se eu consigo colocar... Opa! Tá tudo certinho? Está sim, Thaís. Obrigada. Bom, bom dia a todo mundo, bom dia quem... obrigada pelo convite novamente. Eu estou aqui com uma missão um pouco diferente. Acho que a Karolinka deu uma primeira visão muito importante acho que deu uma clarificada para a gente sobre como que um publisher olha, né, principalmente para apontar um editor-chefe, e a gente está tentando discutir modelos de sucessão. Quando eu conversei com o Sigmar sobre isso, eu falei que, né, eu tinha talvez uma visão um pouco diferente de como que a sucessão deveria, ou como as coisas funcionavam na Lancet. E então ele me encorajou que eu trouxesse o lado oposto da conversa. Então eu vou tentar trazer aqui um ponto de discórdia. E como você pode ver pelo título da minha apresentação, eu vou tentar instigar vocês a pensarem: será que um editor com uma posição permanente ou de longuíssimo prazo é sempre uma má ideia? Então, por que eu estou falando isso e por que sou eu que estou aqui falando isso, né? Então, só me apresentar rapidamente, eu sou Thaisa, eu sou editora-chefe da Lancet Regional Health Americas, que é uma revista do Grupo Lancet. Ela é uma revista
bastante nova, ela foi lançada há 2 anos atrás, então a gente está no processo de crescimento e desenvolvimento do nosso corpo editorial e da nossa presença. O foco da revista é, então, abarcar pesquisas que são feitas na e para as Américas, então um foco regional, tanto de importância quanto de desenvolvimento da pesquisa. É importante que elas sejam feitas para quem elas servem dentro do nosso conceito. O nosso time ele é bastante pequeno, então a gente tem 2 editores sênior, um nos Estados Unidos e a Elisa aqui no Brasil, onde eu também estou alocada, e eu respondo, então, para a nossa revista central em Londres, como a maioria de vocês deve conhecer. Situando a Lancet dentro da Elsevier, só para tentar trazer por que eu vou conversar um pouco sobre diferentes modelos editoriais, né? A Lancet, ela foi criada e foi por muitos anos uma revista independente, mas também já tem muitos anos, bom, é uma revista que a gente está completando 200 anos esse ano, então, foi por muitos anos independente e também já tem muitos anos que ela foi adquirida pela Elsevier, que é uma gigante multinacional, uma editora que tem mais de 3.000 revistas dentro do seu portfólio. Só de Health Sciences a gente tem mais de 1.100 revistas, 1.050 revistas. Então, tem uma diversidade muito grande de modelos editoriais acontecendo dentro da Elsevier, onde a gente está inserido. E por que eu estou trazendo essa informação? Como a Karen já falou antes, existem dentro desses portfólios, assim como a Springer Nature, a Elsevier também trabalha com vários modelos. Uma parte muito grande dessas revistas vão ser, então, ou pertencentes, né, Elsevier Journals, ou ser revistas da Elsevier, ou revistas que pertencem a sociedades e são, né, administradas ou são associadas com a Elsevier. Nesses 2 grandes grupos, eles vão funcionar como ela explicou anteriormente, né? Como a gente conhece a maioria das revistas que são guiadas, né, que são lideradas por o que a gente chama de editores científicos. Então, a gente tem um publisher que vai estar fazendo, vai overlook, né, que é responsável por um grupo de revistas, e nesses grupos de revistas, então, como ela explicou para vocês já, ela vai direcionar o processo editorial, vai apontar o editor-chefe, que vai participar do processo de escolha de todo aquele time, e eles vão juntos, então, trabalhar sobre o crescimento e o direcionamento dessa revista. Entretanto, nesse modelo, existe uma hierarquia onde o publisher define o editor-chefe baseado numa visão de revista, uma visão de direcionamento que ele já tem. O que eu queria trazer para a nossa conversa, que eu acho que é onde eu posso contribuir, é um modelo que a gente funciona na Cell Press e no grupo Lancet, e como a Karolinska falou também na Nature, no grupo Nature. E é um modelo de in-house editorial team. Então, nesse modelo que a gente vai conversar, todo o time editorial, ele faz parte da editora. Então, a gente não está mais falando de editores científicos ou de researchers, né, de pessoas, de acadêmicos, editores acadêmicos, que estão trabalhando em parceria com o publisher. A gente está falando de editores científicos puramente. E por que esse é um modelo interessante? Então, eu vou usar o meu próprio exemplo muitas vezes, né? Então, dentro da Lancet e das revistas do nosso grupo, todo o time editorial, ele é exclusivamente de editores, né? Essas pessoas trabalham full-time, 7 dias da semana, como editores, e a gente tem a possibilidade de ter um part-time, né? De ter pessoas de legislação não exclusiva,
mas a gente vai começar a inserir, né? A gente tem contratos específicos para isso, e tem toda uma política interna para lidar com potenciais conflitos de interesse, porque aqui, como você pode imaginar, a gente tem uma camada adicional do conflito de interesse de pessoas que eventualmente continuarem fazendo suas próprias pesquisas em publicarem dentro do grupo Elsevier como um todo, e não só naquela revista que ela trabalha, porque ela passa a ser um trabalhador daquela editora. Então, esse conflito de interesse, ele se expande para muito além só daquela revista. Então, é uma questão muito mais delicada, mas a gente tem contratos específicos para isso, e guidelines, né, maneiras de lidar com esses potenciais conflitos de interesse. Então, aqui, uma mudança sutil, mas que é muito interessante, é o fato de que esse time, e principalmente esse editor-chefe, eles passam a ter uma gerência muito mais incisiva sobre o direcionamento dessa revista. Então, se torna esse editorial, ele é muito mais independente em criar as estratégias de direcionamento e a visão propriamente dita dessa revista, uma vez que eles são, de fato, os reais responsáveis pelo crescimento. E aquele publisher, ele passa a ser a pessoa que está ali, né, como se fosse dando um suporte, né, ajudando e trazendo também alguma experiência e alguns limites, até que você pode ir, até ali você não pode, mas o gerenciamento dessa revista, ele passa a ser muito mais dentro da visão e das estratégias desse time editorial. Eu copiei esse slide aqui só porque ele é usado, né? Ele é um slide genérico que a gente usa para apresentar a função do publisher, mas eu vou mostrar para vocês que isso passa a ser totalmente a função do time editorial quando a gente fala de um processo in-house. Então, assim, dentro da Lancet, que é o exemplo que eu estou trazendo para a gente discutir um pouquinho, a gente começou como uma revista lá em 1823, e a partir dos anos 2000, então, isso acabou começando a crescer em, atualmente, 24 baby journals, que não são tão babies assim, mas todas as 24 revistas funcionam em diferentes modelos editoriais. Então a gente tem desde revistas híbridas, revistas subscription only e revistas Golden Open Access, que é o caso das Regional Health, mas todas elas funcionam editorialmente dentro do mesmo modelo que eu expliquei, onde todo o seu time editorial, ele é contratado, né? Eles são editores profissionais, não editores científicos, como a gente está mais acostumado a ver. E então, para instigar a pensar sobre a permanência desses editores nos cargos, eu trouxe dois exemplos interessantes. Então, o Richard Horton, que é o editor-chefe da Lancet, ele é editor-chefe da Lancet há mais de 20 anos, e antes disso ele era editor sênior e depois editor executivo, então dentro da mesma revista. O Richard, ele entrou na Lancet em 1990, então 4 anos depois de ele se formar em medicina. Então a gente pode dizer que ele desenvolveu toda a carreira dele como editor dentro da Lancet até que ele se tornasse editor-chefe, onde ele está por mais de muitos e muitos anos, que é o tema que a gente está tentando discutir aqui. E se você olhar para esses 20 e poucos anos que o Richard está à frente da revista, você consegue visualizar muito claramente como que ele conseguiu imprimir, né, a visão e o direcionamento do porquê que a revista existe e qual a função social e científica dela dentro
da medicina e das políticas públicas, que é um direcionamento de Global Health, que aconteceu muito claramente a partir da entrada do Richard como head, né, como líder não só da revista, da Lancet, né, principal, mas como de todas as outras. Então, a impressão, no sentido de real, da visão dele dentro do grupo, ela fica muito clara ao longo da trajetória dele à frente da revista. E isso é interessante porque a gente pode até dizer e pensar que hoje, né, depois de todos esses anos, é muito possível que esse arcabouço seja sustentável independente da presença dele, mas isso não aconteceria não fosse essa trajetória tão sólida e tão longa. Então, só para trazer aqui, então, existem diferenças entre você ter uma sucessão que acontece quando você tem uma estratégia e uma missão e um direcionamento muito bem construídos por muitos e muitos anos, e essa sucessão de fato acontece, ou se você imprime um sistema de sucessão precocemente, sem que esse arcabouço, né, do que aquela revista representa, significa e se propõe a ser antes que isso aconteça. O meu segundo exemplo, o Dr. David Colin Reid, que é editor-chefe da Lancet Oncology, eu trouxe porque o David, ele também está à frente da Lancet Oncology há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, março de 22, e ele mantém appointments, né? Ele se mantém como professor convidado em universidades, então o David ele é uma pessoa que mantém o link com a comunidade científica, mas ele é a personificação da Lancet Oncology. Não existe um evento de oncologia que eu pise, que a pessoa olhe para o meu crachá, leia Lancet e pergunte, o David está aqui. Então, ele traz com ele junto esse alinhamento de... Então, e isso pode ser muito interessante para a construção da reputação da sua revista através da reputação daquela pessoa que está à frente dela e que constrói essa solidificação como referência. Então, dentro do nosso grupo, a construção do editor-chefe, ela é uma construção de referência. Então, a ideia é que aquela seja a pessoa que é a referência dentro daquele tema associado àquela revista. Então, existe essa intenção de associação. Mas é lógico que existem diversas coisas para se balancear dentro desse modelo que eu estou tentando trazer aqui um pouquinho para a gente discutir. Posso colocar vários pontos positivos, incluindo o controle que esse editor tem sobre todo o processo editorial, tudo que está acontecendo ali, o tempo que ele tem para dedicar a que a relação com os autores seja a melhor possível e muitas outras, mas, do outro lado, a gente tem que sempre considerar que existe um maior distanciamento do que está acontecendo ali no dia a dia, né? Uma vez que você não está mais dentro do que está acontecendo todos os dias, e ele é um modelo caro. A gente está falando sobre trabalho remunerado. Se você já saber a minha opinião, todos os editores deveriam ser remunerados porque é trabalho. Então, só mais uma polêmica. Enfim, então, só para trazer, eu queria também trazer como que isso acontece para a gente, né? Então, eu disse para você que os nossos times, eles tendem a ser criados para serem de longo prazo. Mas nem sempre isso vai acontecer. A gente tem muitos
percalços ou motivos para que isso não se mantenha. A gente pode ter problemas de ética, problemas de conduta, problemas de direcionamento não alinhado com a missão do grande grupo, né? Como a Kalinska também trouxe, a gente tem uma preocupação muito grande com times diversos e globalizados, então a gente pode existir, né, momentos em que esse alinhamento perfeito se desfaz. E quando isso acontece, o nosso plano, né, como se diz assim, o nosso processo sucessório, ele se faz necessário. Ele é muito menos comum que aconteça de maneira ativa, principalmente com o editor-chefe, pelos motivos que eu já trouxe aqui para vocês. A gente já viu isso acontecer em revistas que funcionam em sistemas parecidos com a Lancet. E, enfim, o modelo mais tradicional é que se aponte, né, um Acting Editor-in-Chief. E o importante para diferenciar aqui é que, como eu falei, a gente está inserido dentro de uma grande empresa, de maneira que essas pessoas passam a ser empregados dessa empresa. Então, o nosso processo de recrutamento, ele tem um embasamento, todo o embasamento científico exatamente, né, extremamente semelhante ao que a Kalinska trouxe antes, mas ele é um processo de contratação. Então, ele passa por um mix de avaliação científica e processamento pelo RH. Então, a gente tem também essa diferença de que eu, de fato, estou contratando uma pessoa para uma posição fixa, mas essa contratação ela é exclusivamente baseada na minha avaliação do alinhamento científico daquela pessoa com a posição que ela está se propondo. É muito mais comum que essa sucessão aconteça nos níveis de editor sênior e editor associado, que é quando existe onde existe uma mobilidade de carreira, uma progressão de carreira muito maior. Então, essas pessoas estão ativamente olhando para a próxima oportunidade. Então, existe esse processo seletivo, essa sucessão, que para a gente é um processo seletivo, ela acontece com mais frequência. E é interessante que, por exemplo, ele se dá de uma maneira muito, como se diz assim, a autonomia do editor-chefe é muito grande. Então, por exemplo, quando o meu time, eu não passei pela experiência de substituição no meu time, mas eu passei pela experiência de expansão, né? A gente começou com um time de 2 pessoas, agora a gente é um time de 3 pessoas, futuramente a gente vai ser um time de 4 pessoas. E esse processo, existe uma autonomia muito grande do editor-chefe. Então, basicamente, eu sou a pessoa que, junto com outros editores, vou, basicamente, definir qual é o perfil ideal, a pessoa ideal para aquela posição naquele momento de crescimento, dentro da estratégia de crescimento da minha revista naquele momento, e definir quem é essa pessoa. Então, tem um input do publisher muito pequeno em relação a essas mudanças que acontecem a nível editorial. E só, assim, caso esses slides fiquem disponíveis para outras pessoas, acho que tem algumas coisas que facilitam muito que essa transição, ou essa troca, ou essa expansão do seu time seja o menos destrutivo possível, ou o mais fácil que dá para ser, né? Então, como eu comentei, o quão mais sólido e definido tiver
a missão e a estratégia de crescimento e direcionamento, o porquê da existência daquela revista naquele momento, naquele setor, por que isso é importante, quem você está servindo, científica e socialmente. Se isso estiver muito claro, como eu comentei, que acho que isso está muito claro para a Lancet, isso vai se sobrepor à existência da figura daquele editor-chefe. Então, quanto melhor tiver isso definido, mais fácil vai ser que essa substituição ocorra de uma maneira mais sem grandes problemas. E em níveis mais operacionais, que é o nosso dia a dia, é extremamente importante que todo o processo de decisão seja extremamente transparente, documentado e seguindo todos os guidelines que a gente já conhece, guidelines internacionais. E quanto mais operacionalizado isso tiver, e principalmente quanto mais transparente isso tiver, essa pessoa que está vindo e que vai pegar esse caminhão já em andamento, né? Uma analogia bem boba, mas assim, se tem um manual de instrução, né? Está tudo ali, ela consegue, então, rapidamente entender como que esse caminhão estava funcionando e manter ele na pista. Então, é muito importante que todo o funcionamento da sua revista seja muito bem documentado e muito alinhado entre os times crescem, mas quando isso caminha em alinhamento, é muito mais fácil que você ou substitua ou inclua novas pessoas. E treinamento principalmente porque a gente também é um formador de novos editores, então essas pessoas vêm de exposições pequenas, ou às vezes de exposições nenhumas ao processo editorial, e é muito importante, então, que a gente tenha ferramentas para treinar a futura geração de editores-chefes que vem por aí. Então, não só a Elsevier, a Springer Nature, a Wiley, todas as grandes editoras, elas têm ferramentas e guidelines e páginas de suporte aos seus editores que são muito ricas em informação para esse momento de transição. Bom, eu tinha isso para trazer para vocês em relação ao meu ponto controverso. Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha da discórdia para a gente poder conversar um pouco depois, e qualquer dúvida, meu contato está aqui. Obrigada, Sigmar, mais uma vez. Muito bom, Thaisa. Mais uma excelente apresentação. Realmente, você trouxe alguns pontos que nós vamos ter que discutir no final. E agora, já passando imediatamente a palavra para o Ricardo, para que ele faça a apresentação dele. Olá, bom dia a todos. Antes de eu chamar compartilhando minha tela, inicialmente, vamos lá. Estão todos só queria saber se vocês estão... Ainda não entrou na forma apresentação, Ricardo. Ainda não, é verdade, tem razão. Ué, opa, agora sim. Foi. Então tá jóia, pessoal. Muito bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer novamente o convite, Sigmar, o pessoal da BEC e do Cielo. Fazer 3 pontos iniciais que eu acho importante, antes de começar diretamente no tópico. E quero parabenizar o Cielo pelos 25 anos e também pela BEC por essa junção de trabalho que vocês fazem. E deixar aqui meu depoimento, na verdade, que eu acho que quem é editor, quem de alguma forma está envolvido com editoração científica no Brasil, tem que agradecer ao Cielo e à ABEC. Essas 2 instituições foram absolutamente a chave para mudar a face do processo de publicação e editoração dentro do Brasil. Eu não tenho dúvida alguma disso, eu tenho certeza que qualquer pessoa que teve contato com essas 2 instituições e tiveram que trabalhar junto e trabalhar nos seus periódicos sabe muito bem disso. Então, parabéns ao Cielo e parabéns também à ABEC.
Queria também, primeiro, deixar claro que eu não falo pela Wiley. Aqui vocês vão ver uma apresentação diferente. E como eu falo, minha cabeça está girando aqui depois dessas duas apresentações, porque eu acho que vocês acertaram absolutamente na mosca nos convites que fizeram, porque foram duas apresentações brilhantes, com pontos de vista, não é discórdia, não, Thaís, na verdade, são ideias e todas elas válidas, o importante é que todas elas, seja qual você adotar, seja bem feita, né? Então, eu acredito e vejo dessa forma. E, para mim, sobrou fazer uma coisa que eu acho que vai complementar bem, de certa forma, tudo que vocês falaram, porque eu vou falar de um periódico especificamente, de um processo pontual, de uma situação que, de certa forma, vocês duas tocaram. Eu até fiz uma anotação aqui da Caronica. Ela comentou, ela falou duas palavras que eu acho fundamental, eu queria falar isso antes de começar propriamente dito. E a Thaísa, de certa forma, na verdade, todos os três comentários, três palavras-chave que eu considero para mim, vocês comentaram. A primeira é que eu acho que no editor em chefe ele não tem que ser chefe, ele tem que ser líder. Isso ficou muito claro. E foi assim que começou a apresentação da Caronica. A outra coisa é que eu sempre falo quem conhece das minhas apresentações da BEC, eu sempre uso essa palavra, commitment. Você tem que estar comprometido com o periódico, você não pode aceitar esse tipo de trabalho se você não estiver comprometido com ele integralmente. Esse grau de comprometimento, ele tem que ser muito importante, tem que ser chave nesse processo. E, por último, que é a palavra que talvez não tenha sido mencionada, mas que ela estava embutida nas apresentações anteriores, é a questão da mentoria, o mentorship. Quer dizer, você como editor, você tem que trabalhar orientando, trabalhando junto, sendo um guia para os editores que trabalham com você e novas pessoas. Não só os editores, mas também revisores e daí por diante. Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é o processo aqui. Antes, eu só queria... deixa eu até mudar aqui o ponteiro. Eu queria passar para vocês um pouquinho de informação. Vou ser muito rápido nesses primeiros slides, ele vai ficar disponível para todos, mas só para contar a história e, efetivamente, como é o processo e por que ele é assim e qual que é a história que levou a isso. Primeiro, eu sou o editor-chefe da Annals of Applied Biology. Como vocês podem ver, é um periódico que está com 109, vai completar 110 anos. Ele foi criado em 1914, na verdade, como vocês podem ver, pelo que chamava, à época, Association of Economic Biologists, e que foi procurar a Cambridge University Press para fazer a publicação do primeiro fascículo e, por muito tempo, a publicação da Annals of Applied Biology. E aqui até coloquei um dado curioso na nossa história, que os primeiros 600 cópias impressas do primeiro fascículo foi pago em maio para a Cambridge University Press, para ela fazer a impressão, custou 240 libras e 9 pence. Então, aí dá uma ideia dessa... Nós estamos falando de mais de 100 anos atrás, dessa história. A partir de 2004, toda a parte de produção, marketing, venda, distribuição que é feita do periódico foi feito pela Blackwell Publishing. E, obviamente, até aí já tinha mudado, vocês vão ver que alguns nomes mudaram, mas um detalhe importante, e aqui tem muito a ver com um aspecto que nas duas apresentações anteriores foi mencionado, que é o fato de que a Annals of Applied Biology é um periódico que pertence à Association of Applied Biologists. Ela não pertence à Wiley. A Wiley é o publisher do periódico. Então, que fique isso bem claro nesse momento. Obviamente que depois desse período ocorreram várias mudanças em relação ao que a gente hoje chama de Wiley, que foi adquirida para John Wiley Sons, depois é Wiley Blackwell durante muito tempo, foi inclusive na época que eu entrei na revista, e hoje a gente chama de Wiley. Rapidamente, essa informação aqui para vocês, que eu queria passar, só para mostrar essa dinâmica, isso aqui foi interessante, que foi um ano do centenário da revista. Nós publicamos vários trabalhos especiais, editoriais, e o editorial que abriu o ano foi esse aqui, feito pelos editores sêniores da revista, e aqui dá para mostrar mais ou menos como foi a dinâmica do número de artigos publicados por ano. Hoje nós estamos na média de 70 por ano, estamos mais ou menos aqui.
Então, quer dizer, nós atingimos um patamar que nós consideramos adequado para as pretensões da revista. Queria também mais um pouquinho de informação do periódico, antes de falar propriamente do processo, é que toda a coleção da Annals, ela está disponível desde 2000 na Wiley Online Library. E o Annals of Applied Biology ele se enquadra dentro da categoria do Web of Science em Agriculture Multidisciplinary. E um detalhe também que é bastante importante aqui, e muito discutido, é a questão da característica do periódico. Ele é um subscription journal. Nós não temos taxa alguma para publicação. Um artigo, ele sendo aceito, ele é publicado sem taxa, tá certo? Então, e além disso, tem uma que aí é por descrição do editor-chefe em associação com os outros editores, a gente pode, obviamente, tornar vários dos artigos na forma de free access. Normalmente, o primeiro fascículo do ano é free access, inteirinho. Óbvio que isso em concordância com a Wiley. Mas, mesmo assim, muitas vezes, ao longo do ano, nós percebemos alguma coisa que tem um interesse em particular para a nossa comunidade, visto que o nosso periódico ele é voltado para a agricultura, é Applied Biology, mas é bem voltado na área da agricultura, da forma mais ampla possível. Então, às vezes, a gente tem essa conversa, e nunca me foi negado, por exemplo, chegar e falar, olha, esse artigo aqui eu gostaria que fosse feito free access, ou open access, e eles fazem sem problema algum. E aqui, então, fica mesmo a critério do autor, se ele quiser publicar open access ou não o seu artigo. Se ele quiser open access, essas são as taxas que são cobradas hoje nesse processo. Tá? E, obviamente, que essas taxas aqui, existem várias links da Wiley com acordos da Wiley dentro da própria Europa, por exemplo, com a Alemanha, com a Itália. Se você está dentro das instituições desses países, você não paga taxa alguma. Então, obviamente, existem várias formas de você minimizar esse problema do pagamento das taxas. Além daquelas todas as outras que a gente já conhece dentro do processo da publicação aberta. E agora, falando para encerrar, antes de começar a falar propriamente do nosso processo nessa revista, falar um pouquinho da Association of Applied Biologists, porque, na verdade, é ela que detém a revista, que tem a revista desde o seu início. Ela também publicava um outro periódico, que eu fui um dos criadores, e que agora foi vendido para a Wiley, e tem também o Plant Biotechnology Journal. E, na verdade, a Association é uma associação que tem 10 anos a mais do que a revista. Como vocês podem ver, ela é uma associação, foi em 1904 que ela foi criada, e é uma registered charity. E tem uma série de atividades, não só o controle da publicação de periódicos, mas de eventos, organizar eventos, patrocinar alunos, bolsas e assim por diante. Não tem fins lucrativos a associação. E é uma associação bastante sólida, como vocês podem bem perceber ao longo de tantos anos e tantas atividades que a associação está envolvida. Bom, dito isso, como funciona o processo? E antes de falar isso, só para dar uma ideia, na verdade, como é o periódico. E vocês vão ver que isso aí, de certa forma, foi destacado nas apresentações anteriores, porque, obviamente, o nosso periódico é um daqueles modelos que existem e que são adotados por várias outras editoras também. Veja só, então, a minha história dentro dessa revista, eu entrei como editor associado do ano de 2006, já no ano seguinte eu fui convidado para me tornar editor sênior, e vocês vejam que eu fiquei bastante tempo como editor sênior. E foi apenas em 2021 que eu me tornei o editor-chefe do periódico, sendo que é um contrato de 5 anos que pode ser renovado, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho um contrato de 5 anos com a Association of Applied Biologists para ser o editor-chefe da revista. E eu tenho direito a uma renovação. É óbvio que isso pode ser encerrado, como a própria Thaisa mencionou tudo, e a Canônica também mencionou, quer dizer, você pode, dependendo de qualquer circunstância, isso aí pode ser mudado. E um detalhe que é muito importante nessa história é que eu sou editor sênior também.
Ou seja, o modelo que nós trabalhamos é na forma de vários editores sêniores, como vocês podem ver aqui embaixo, olha, na realidade nós somos 7, de diferentes áreas de Applied Biology, de agricultura. Por exemplo, tem de virologia, entomologia, crop improvement, que é o meu caso, por exemplo. E que cada um é como se fosse um editor-chefe individual. Toda decisão científica é feita individualmente por cada um. Ou seja, por exemplo, um editor da área de virologia de plantas, ele recebe o manuscrito e a decisão de aceitar ou não é dele. Então, o meu papel como editor-chefe, vocês vão ver, eu vou fazer uma menção um pouquinho mais para frente, tem alguns extras dessa história, mas eu não deixo de ser editor-chefe. Eu não vou interferir, por exemplo, na decisão de um colega da área de virologia, ou da área de entomologia, ou da área de estatística. Já esses editores sêniores, como eu disse, atualmente são 7, o prazo que nós temos de contrato é de 3 anos. Eu esqueci de dizer, obviamente eu sou remunerado, assim como também os editores sêniores são remunerados. E a gente pode ter renovações, essas renovações, no momento, elas não têm limite. Vocês viram que eu fiquei vários anos como editor sênior. E a função, essencialmente, é científica e, obviamente, tem atuação direta comigo em aconselhamento e discussão do periódico nas mais diferentes formas. E, por último, nós temos um grupo bastante grande de editores associados, que também tem um contrato de 3 anos, que é renovável uma vez. Atualmente são 70, né, dentro das diferentes áreas que o periódico abrange. E nenhum deles é remunerado. Eu coloquei esse asterisco aqui pelo seguinte, que vocês obviamente vão perceber no próximo slide, eu acredito que seja um pouquinho mais claro. Se um editor é bom, você não quer perder. Então, não existe o impedimento da gente convidar um editor a continuar. Em um primeiro momento, ele tem um contrato de 3 anos que a gente pode encerrar, ele pode ser renovado por mais 3, mas se a gente quiser, a gente pode continuar esse processo. Antes de passar especificamente para como todos esses editores são escolhidos e como ocorre o processo de sucessão, eu queria mostrar para vocês como é que é o nosso modelo, para até ajudar a entender esse modelo de sucessão que a gente tem. Então, muito rapidamente, o manuscrito sendo submetido para a revista, nós temos uma equipe editorial. Essa equipe editorial é da Association of Applied Biology, que é contratada para trabalhar diretamente com a gente, e tudo isso é pago pela Association of Applied Biology, assinada pela Wiley. Essa equipe editorial vai fazer o checklist inicial, verificar, passar programas de software para plágio, checar outras eventuais restrições e outros eventuais problemas que possam existir naquela submissão. Mas isso normalmente acontece nas primeiras horas da submissão. É muito rápido. E normalmente já no mesmo dia ou no dia seguinte, uma vez que esteja tudo ok, esse manuscrito ele é direcionado para o editor sênior da área. Então, vamos supor que seja um artigo da área de estatística. Ele vai para o editor sênior da área de estatística. Tá? Este editor sênior, ele aí, então, tem 2 possibilidades, mas as 2 são precedidas de uma coisa. O editor sênior, ele olha, obviamente, aquela submissão e ele verifica o potencial ou não, ou se existem alguns outros problemas do ponto de vista científico que, obviamente, possa ter passado naturalmente por uma equipe editorial que checa mais essa questão formal da submissão. Então, ele pode olhar e, de repente, achar que aquilo lá não interessa ou não deve ser continuado o processo. Então, tem 2 possibilidades. A primeira é que ele acha que não vamos seguir o processo de avaliação, e ele direciona para um dos editores associados que trabalha diretamente com ele, que vai fazer todo o processo de condução da avaliação desse manuscrito. Tá? Então, procurar revisores, tudo isso é feito pelo editor associado, que, uma vez tendo o resultado, recomenda para o editor sênior, e o editor sênior toma a decisão revisar, rejeitar, aceitar, assim por diante. E o outro caminho é ele imediatamente rejeitar aquele manuscrito, é o que a gente chama de immediate rejection ou desk rejection. E aqui é um detalhe, eu sempre chamo muita atenção, porque eu acho que muito editor usa a palavra errada. A gente tem a tendência de falar rejeitar. Muitas vezes, e eu faço muito disso como editor sênior, eu declino de continuar o processo, porque muitas vezes eu olho um manuscrito direto, como editor sênior, eu estou nessa fase, exatamente nesse ponto aqui,
e eu viro e falo, olha, isso aqui não é uma coisa que interessa para a revista. Ou o artigo está fora do escopo. Isso não é uma avaliação de mérito. Então, eu não posso, na minha concepção, rejeitar alguma coisa se eu não tenho uma avaliação de mérito. Então, eu declino de continuar. Então, eu informo muito bem na minha carta decisória para os autores que eu estou declinando por tais razões. E, finalmente, o autor, só para ficar também bem claro, o nosso modelo é o single blind, quer dizer, o autor é o único que não sabe nada e todos os outros sabem tudo. Ou seja, os revisores sabem que é o editor que convidou, né? O editor sênior, o editor associado que convidou, sabe quem são os autores. E agora, ao que realmente interessa, eu vou tentar manter o tempo aqui. O modelo de sucessão, a forma como ele foi feita, até 2015, seguia mais ou menos um modelo que já foi comentado, que era uma discussão entre os próprios membros do corpo editorial e a AB, e por comum achava, alguém tem interesse em assumir? E aí discutia e assumia como editor-chefe. A partir de 2015, que foi o último editor escolhido desta forma, um processo mudou. Então, a partir de 2020, que foi quando eu fui selecionado para ser editor-chefe, foi feito um edital divulgado, aberto, para que qualquer pessoa pudesse fazer a sua inscrição como candidato àquela vaga. Então, haveriam candidaturas para o cargo de editor-chefe. E para essa candidatura, o que é feito é que são duas coisas que essencialmente são necessárias. Obviamente, um currículo, com a formação, que normalmente espera-se que seja na área, e que também tenha vasta experiência com publicação. Mais ou menos isso já foi apresentado e discutido nas duas apresentações anteriores. E é óbvio que isso é o mínimo esperado. Mas também a gente tem que apresentar um plano estratégico para o periódico, um plano estratégico de 5 anos, tá? Com as metas, com as ideias e visões que aquele candidato tem para com o periódico. Uma vez feito isso e passando esse estágio, entra no processo de análise por entrevista. Ou seja, todos os candidatos foram entrevistados e nessa entrevista algumas pessoas participaram. As duas principais, o Publication Officer da Association of Applied Biologists, representando a sociedade, e também um manager, Publication Manager da Wiley. A minha entrevista, eu me recordo, demorou 1h40, mais ou menos. E feito esse processo de entrevista, obviamente que existe uma reunião entre essas pessoas para fazer o processo de análise, decisão e indicação do nome daquele futuro editor-chefe. O nome que é escolhido, ele é indicado, então, pelo Publication Officer da associação ao Conselho da Association of Applied Biology, que, então, discute, vota, decide e indica o editor-chefe. Uma vez isso feito e a pessoa aceitando o cargo, é assinado um contrato, como eu já disse, com 5 anos e a possibilidade de uma renovação. Um detalhe interessante aqui, que ficou no finalzinho, no último slide, a Thaisa mencionou, de certa forma, que quando o editor-chefe é selecionado, já nesse novo modelo, isso aconteceu comigo, o processo foi na primeira parte do ano, anterior ao meu início. E uma vez que eu fui selecionado, eu já diretamente comecei a participar de todas as atividades junto ao editor-chefe que estava saindo. Então, no meu caso, foram mais ou menos 8 meses que eu trabalhei diretamente com o Simon Leder, a equipe de editoração, com a Wiley, participando das reuniões que ocorriam normalmente entre esse grupo. Ou seja, já fazendo parte desse caminho. Apesar de já ser da revista por muito tempo, foi muito boa essa experiência, porque muitas daquelas atividades, como editor-chefe, eu não participava. Isso foi muito bom, foi uma preparação muito boa. E aí, o que é que efetivamente a gente acaba tendo que fazer nessa história? O editor-chefe, a associação e a Wiley, na verdade, nós mantemos reuniões periódicas, o que a gente chama de quarterly catch-up meetings. Então, a cada 3 meses a gente se reúne, eu tenho que apresentar um relatório trimestral para eles, discutir as coisas da revista, quaisquer eventualidades que possam ter ocorrido, necessidades,
E é sempre muito bom, sempre tem sido muito tranquilo trabalhar com todos eles. Obviamente, a Wiley também é uma coisa impressionante a quantidade de relatórios que eles geram para a gente sobre o periódico, e isso ajuda muito a gente a tomar determinadas decisões. Mas isso é uma atividade minha de editor-chefe diretamente com esses dois. E com relação aos outros editores, o processo de sucessão é um pouco diferente, na verdade, muito diferente. Os editores sêniores, como eu já mencionei, eles têm um contrato de 3 anos com renovações não limitadas até o presente momento. Só que a escolha desses editores sêniores, ela normalmente é feita pelos outros editores sêniores, obviamente, pelo editor-chefe e com consulta fechada ao corpo editorial. Ou seja, às vezes a gente tem que substituir. Por exemplo, vou dar a situação muito triste, por sinal, que o editor-chefe que eu substituí, professor Simon Leder, um entomologista extremamente conhecido, mundialmente conhecido, ele deixou e logo em seguida, um período depois, ele veio a falecer. Obviamente, nós tínhamos que substituí-lo, porque ele deixou editor-chefe, mas quis continuar com a revista do papel dele de editor sênior. E só que ele faleceu, nós tivemos que achar um substituto para ele. Então, nós fizemos reuniões, discutimos, procuramos nomes e indicamos alguém. A pessoa aceitou e hoje está trabalhando, e uma pessoa muito boa, por sinal. E aí eu deixo 2 mensagens que também, de certa forma, foram mencionadas já anteriormente. Esse sênior, o editor sênior, normalmente, eles, pelos que nós temos escolhidos desde quando eu participo da revista, a maior parte deles sempre veio do corpo de editores associados. Ou seja, nós trabalhamos com aquela ideia de trazer alguém que já está ou já tem alguma relação com a revista, que já conhece mais ou menos o processo. Nós procuramos aquelas pessoas que estão bastante comprometidas com a revista e que possam efetivamente se tornar um editor sênior bem produtivo, bem eficiente e bem comprometido com a revista. Nós tivemos, no entanto, algumas experiências, e aí fica, não estou dizendo que isso seja assim, tá? Mas algumas experiências que eu tenho que mencionar para colocar em discussão para vocês, é que nós já chegamos a convidar editor sênior que não tinha histórico algum com a revista, nunca tinha participado, nunca participou do corpo editorial, nada. E o caso mais recente não foi muito bom, uma pessoa excelente, ótima, mas não deu certo, simplesmente não deu. Tanto é que a pessoa, antes de completar os primeiros 3 anos do contrato, pediu para sair. Não houve uma ligação e a gente percebeu muita dificuldade da pessoa de fazer o trabalho por causa de talvez não conhecer um pouco da história do periódico. Os editores associados, também, como eu já mencionei, 3 anos, renováveis por mais 3, mas é óbvio que, dependendo do desempenho, esse editor é convidado a continuar, tá certo? Por outros períodos. Assim como não é eficiente, a gente encerra o contrato no período, ou, obviamente, se acontecer qualquer outra coisa, o contrato pode ser encerrado. Tá? Isso aqui, e os convidados a serem editores associados, saem do corpo de editores sêniores. Somos nós. Não existe, nem no editor sênior, nem no editor associado, a influência da Wiley. Obviamente que ela participa, sabe o que está acontecendo, dá suas opiniões, mas a decisão é única e exclusiva do editor-chefe, dos editores sêniores e da Association of Applied Biologists. E aí eu termino, obviamente, com aquilo que a gente acha importante, que é o comprometimento. Sem comprometimento, não adianta aquele periódico, não vai ter sucesso. Tá certo? A eficiência desse corpo que trabalha em conjunto, com uma boa liderança, com uma boa mentoria, eu acho que a coisa funciona e funciona bem. E, obviamente, isso respeitando as ideias do que o periódico se propõe, quais são os nossos planos estratégicos, qual é a nossa missão como periódico. E as pessoas têm que entender e trabalhar nessa ideia. Não significa necessariamente que a gente nunca possa mudar algumas coisas. Tudo se ajusta porque o mundo evolui, as pessoas evoluem, as situações mudam. Mas eu acho que isso é absolutamente fundamental. Isso é uma coisa que a gente exige com relação ao corpo editorial da Annals of Applied Biology. E aqui é a reprodução do que vocês divulgaram, e aí a Thaísa vai ficar meio preocupada, porque eu coloquei aqui, o editor deve ficar perene no cargo, não deve ficar perene no cargo. Como eu falei, não é crítica alguma.
Muitíssimo pelo contrário. São modelos que funcionam, e se funciona da forma como ela mostrou, 2 exemplos muito claros, maravilhoso, tá certo? Eu acho que dentro do modelo que a gente tem, eu, por exemplo, já falei que eu não quero nem sequer renovar o meu primeiro contrato. Adoro, é uma atividade que eu fui premiado, fui abençoado de poder fazer. Não é de editor-chefe, não necessariamente, mas de trabalhar com a questão de editoração, porque para mim foi um diferencial pessoal, muito mais do que na carreira, um diferencial pessoal. Mas eu acho que a gente tem que ter oxigenação, eu acho que a gente tem que ter sempre gente mexendo, mas eu não critico e entendo perfeitamente outros modelos. Eu acho que, como eu mencionei inicialmente, funciona, é eficiente, as pessoas estão comprometidas com aquilo, acabou, está ótimo, tá certo? Então, eu queria novamente agradecer a todos vocês, não sei se eu passei do tempo ou não, parabenizar novamente o Cielo, a ABEC, sempre à disposição de vocês, e maravilhoso, a escolha de vocês foi brilhante, a minha cabeça, como eu disse, ficou girando, porque você fica vendo as apresentações anteriores e você já fica meio ali, meu Deus do céu, para onde que eu vou, né? Obrigado, Sigmar, obrigado a todos, parabéns às 2 apresentações anteriores. Muito obrigado, Ricardo. Você fechou com chave de ouro, realmente, né? Eu acho que a sua colocação final reflete, né? Não existe certo ou errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Eu acho que é bem por aí mesmo. Então, agora eu vou convidar todos, Thaisa, Caronica, Silvia, e vou passar a palavra para a Silvia, para que ela traga as perguntas que chegaram no Q&A e no chat. Por favor, Silvia. Ok, Sigmar. Obrigado. Nossa, que palestras, não, Sigmar? Nossa, maravilhoso. Eu estou que nem o Ricardo, minha cabeça aqui está rodando. Eu tinha um conceito formado que eu já mudei. Exato. E assim, assim, comentando em cima da minha vivência e da minha experiência enquanto editora, né? O meu periódico que eu estou como editora não está atrelado a qualquer grande editora, né, comercial. Então, a minha realidade é muito diferente, muito mesmo. Eu não sei aí do público aí que está nos assistindo, está nos acompanhando, né? Então, eu gostaria que compartilhassem com a gente isso, para ver se eu estou solitária nessa, ou se eu tenho alguns companheiros aqui, né, para compartilhar essa percepção, né? A gente vê que esse processo de sucessão, né, passado pelos 3, é um modelo de negócio, né, Sigmar? É um verdadeiro modelo de negócio muito bem estabelecido, né? A gente vê que eles falam de, né, recursos humanos, né? Que o processo passa por aprovação nos recursos humanos, é coisa que a gente não tem na nossa realidade. Contrato, falaram aí de assinar contratos, né? Coisas também que a gente não tem, né? Pelo menos eu não tenho na minha realidade, né? Mas é uma experiência muito interessante, né? Sigmar, você me permite eu fazer uma pergunta para os 3? Com certeza. É uma pergunta minha, né? Para os 3 convidados, é uma curiosidade, né? Vocês demonstraram os critérios de seleção, né? Para o editor, ou para o comitê editorial, né? Falaram de mandato, período de mandato, né? Mas eu gostaria de saber, isso, ele consta, né? A forma que vocês conduzem esses processos, consta de algum regimento, né? Interno do periódico ou da editora, né? E consta também isso na política do periódico, né? Isso está explícito. Então, quando a pessoa vai submeter um trabalho, ele sabe que ele está submetendo um trabalho para um periódico que passa por esse processo, que não é um cargo vitalício, seja ele bom ou não, né? Não vamos entrar aqui no mérito disso, né? Foi falado... A Thaisa falou, né, que o processo ele é transparente, é documentado, né? A Thaisa usou isso, que segue diretrizes, né? Mas eu gostaria de saber quem tem acesso, né? Como que isso é compartilhado. Então, se vocês pudessem compartilhar comigo, pelo menos, né? Não sei se isso vai interessar a todos, como isso é feito, né? Porque eu entendo que passa a fazer parte do desenvolvimento do periódico, isso. Ele está dentro desse desenvolvimento do periódico, né? E aí, falando
sendo, no caso, arquivos do Instituto Biológico, periódico que eu estou ligado, pertencente à Cielo Brasil, né? A gente sabe que o Abel Packer vem com esse discurso, né, dos periódicos apresentar um desenvolvimento, né, para os próximos anos, né, dos seus periódicos. Então, eu entendo que a gente também vai ter que começar a falar disso. Então, eu queria saber de vocês, se tem e aonde está. Pode começar, talvez, pela Carinuca, que foi a primeira. Of course, yeah. I think, thank you so much, Sylvia. That is a great question, actually, as well. I think it is important to think about, what are the internal regulations and whether this information is shared externally. As far as I am aware, there is no documentation shared externally on Springer Nature's end about the different processes that we use. So that is why today is, a good opportunity for us to say a little bit about that process. When there is a search process that is, there is an advertisement on the journal's website and so on, then the criteria and information is available publicly as well. It would be interesting to think about how we could present this information to the author, right? And yeah, so that is something I will take back and think about whether we can give a little bit more information on how the editors were chosen for the authors, for the readers. Yeah, thank you. Obrigada, Silvia. Eu entendo que o funcionamento básico do corpo editorial, ele tem que estar descrito na página principal, e ele está, isso de acordo com as diretrizes da COP, mas não necessariamente ele precisa explicitar se esses são termos com duração ou não. Talvez isso seja uma coisa que a gente pode levar para a própria COP, se seria interessante que a diretriz delimitasse isso dentro de um processo de ética, né? Se seria mais eticamente correto que não só tivesse especificado para cada revista, como eles sugerem, né? Que a página principal indique como que qual é o modelo. Então, quais são quem compõe aquele corpo editorial. Isso a gente está claro que tem que existir, mas não existe a expectativa de que essa definição de validade, digamos assim, esteja ali. E eu concordo que ela é importante. Acho que, como autor, é interessante que quando você está lá olhando, escolhendo se você vai para a revista A ou para a revista B, isso pode ser uma coisa que impacta na sua decisão. Então, acho que, do ponto de vista da revista, é eticamente interessante que isso seja visível e fácil de entender. E semelhante ao que a Karonika colocou, isso fica muito claro em todos os níveis da Elsevier, no momento que você está buscando uma pessoa, porque, da mesma forma, a gente abre, como eu falei, que é um processo que envolve RH, né, que se torna uma busca de... é uma vaga. Então, você tem uma abertura formal de uma vaga, com toda a descrição, e aí sim você tem a definição de que se aquilo é um contrato longo, se é um contrato com um fixed term, né, que tem um prazo de validade, tudo isso está perfeitamente claro quando essa vaga existe a ser preenchida. Mas são duas coisas diferentes, eu acho, e acho que a gente está, talvez, pecando na primeira, do meu ponto de vista. Até essa é uma pergunta minha para o Ricardo, porque você falou que vocês não fazem esse processo de abertura, né? Você não... As suas vagas de senior editor, elas não são abertas para a comunidade, elas são um regimento interno. Isso é uma diferença interessante também para a gente, né?
Isso mesmo, Thaisa. Muito rapidamente, eu vou comentar também a questão da Thaisa. Como eu disse, tudo é documentado, Silvia. Não sei se vocês estão sabendo, no Reino Unido mudou a regulamentação das charity associations, que foram a coisa de 2 anos atrás. Ocorreram algumas mudanças para reenquadramento das associações nessas questões relacionadas como profissionais, charity, seja lá o que a denominação que se dê. Isso tornou mais rígido ainda esse processo de você ter tudo extremamente documentado. Mas a associação, ela já era extremamente eficiente nesse aspecto. Ela sempre teve tudo documentado. Todos os contratos existentes, existe do editor-chefe, dos editores sêniores. Os associados não, é um compromisso que é feito, existe um convite oficial, mas não um contrato formal, porque eles não recebem por isso. Então, isso tudo tem que estar claro. Então, tudo isso ele é discutido, é decidido pela Association of Applied Biologists. A Wiley toma parte nisso? Não. A Wiley, ela tem conhecimento, ela sabe do processo e ela pode opinar, mas ela não decide necessariamente. Mas é tudo uma coisa ela funciona muito bem. Não sei se a experiência que nós estamos tendo com a Wiley tem sido espetacular, inclusive pelas pessoas da Wiley com quem a gente lida. São pessoas de uma abertura muito, muito, muito incrível. Isso facilitou muito a nossa vida. Então, a gente tem isso. E, Thaisa, com relação aos editores sêniores, realmente não existe o processo é feito pelos editores. A gente consulta, conversa com os colegas da associação, porque nós temos grupos de especialistas. A associação tem grupos especialistas para todas as áreas da agricultura. Então, quando a gente tem que fazer, a gente conversa entre a gente e a escolha é feita dessa forma. O único edital que existe no processo para editor é do editor-chefe. Isso, como eu disse, a partir do meu caso, e até antes disso, também era uma discussão como era feita para o editor sênior. Então, mas foi muito fácil também escolher os editores sêniores, chefe, porque a gente via naturalmente, o Simon, você vai, fica você. Então, nunca houve nenhum tipo de problema. Dessa vez agora, a Wiley, com a associação, achou que o processo tem que ser na forma de uma abertura para candidaturas. Mas tem tudo documentado. Perfeito. Vou para uma pergunta aqui, Sigmar. Da Fernanda Oliveto, e ela direcionou para o Ricardo a pergunta, mas se as demais quiser comentar, fique totalmente à vontade. A revista da qual a Fernanda é editora assistente está vinculada a uma coordenação dentro de uma autarquia federal. Ela quer saber a sua opinião, Ricardo. Uma revista cujo publisher é um órgão federal deve estar vinculada a qual setor? A presidência? Como pensar a sustentabilidade de uma revista científica sujeita a mudanças de governo? É uma discussão bem mais complexa do que a gente está imaginando. E realmente eu concordo com ela, fica muito mais difícil. Eu lembro de alguma experiência que eu tive, quando também eu fiquei numa situação, eu estava envolvido, não era editor-chefe, mas estava no corpo editorial de um periódico que estava sobre essa situação. E era muito difícil. Era difícil porque, inclusive, existiam algumas interferências indevidas que não faziam parte do ponto de vista científico. E aí parece que as pessoas entendem que, por existir essa relação, essa mantenedoras, vamos dizer assim, eles podem, de certa forma, influenciar até outros aspectos. Uma coisa é você cuidar da parte administrativa, outra é a parte científica. Então, isso eu acho que é muito difícil, a situação realmente é complicada. Eu, particularmente, acho... Eu evitaria até trabalhar numa situação dessa, porque isso depende muito das pessoas que lá estão. E como ela mesmo disse, você tendo uma mudança de governo, de direção, isso pode influenciar diretamente. Como é que você vai manter a estabilidade de um periódico? Como é que você vai manter a estabilidade das pessoas que trabalham? Como é que você vai manter a missão se ela pode estar sendo influenciada por um órgão diretivo que muitas vezes nem sequer está muito relacionado com a questão do aspecto científico da própria missão do periódico.
Então, é difícil, viu? Eu acho a pergunta dela é muito pontual, eu acho que tem muito periódico que passa por isso, mas não é fácil achar uma resposta para isso, inclusive de você conseguir se manter isento, porque eu não queria me prolongar, não, porque eu sei que tem muita gente querendo falar, mas só muito rapidamente, muitas vezes a equipe editorial é mantida por esse órgão. E isso, quer dizer, você tem o secretário, a pessoa que cuida da parte de checagem e tudo, ela é funcionária dessa empresa ou desse órgão federal e que pode ser retirada a qualquer momento. Então, a forma a política ali é muito complicada, às vezes, para você ter segurança que você vai poder trabalhar tranquilamente e dedicar e focar o seu tempo, o seu esforço ao periódico como deveria ser. Perfeito. Eu queria só complementar aqui, eu quero, porque esse problema, Ricardo, não é exclusivo das autarquias, é também muito das associações de classe, né? A gente sabe de uma associação médica aí que, de repente, vendeu a revista para a Coca-Cola. Aí o editor-chefe falou, como assim? Minha revista da área médica, e quem vai patrocinar a Coca-Cola, que sabidamente faz mal para a saúde, ele pediu demissão e foi embora. Mas aí a instituição mantenedora, sabe, falou, não, nós precisamos de auxílio para a revista. Então, a interferência é muito grande, e aí eu vou fazer a minha pergunta. Como é a interferência dos publishers na manutenção da revista? Como vocês veem essa interferência? O Ricardo já colocou bem claro que a Wiley não interfere em nada, né? Como é a Lancet, como é a Springer Nature? Aissa, vamos começar com você agora? É interessante, então, para a gente, a interferência, como falei, ela, no âmbito de decisão editorial, ela é praticamente nula. O editor-chefe, principalmente, e o corpo editorial, eles têm total liberdade em todas as decisões que dizem respeito à validade científica, ou escopo, ou direcionamento, ou qualquer coisa. A relação com o publisher, ela começa a partir do direcionamento da revista, a expectativa que aquele publisher tem em relação àquela revista para aquele ano. Então, é claro que me é passado um conjunto de métricas, né, a serem seguidas. Então, isso aqui é o que a gente espera que vocês consigam, né, trazer ao longo do ano. Então, a gente espera, no nosso caso, que é uma revista recente, então a gente tem métricas associadas, a gente avalia muito a nossa presença, né, o quanto que a gente tem de downloads em quais países e quanto que a gente está conseguindo expandir a visibilidade da revista. Então, a gente tem várias métricas associadas ao crescimento e existe uma expectativa do publisher a quanto que a gente vai, né, avançar ao longo daquele ano, em termos de artigos publicados, em termos de expansão de autoria e diversificação de autoria, que é uma coisa muito importante para a gente, e que para eles é visto como mercado, e para a gente é visto como quem a gente está servindo em termos de autor. E essa é onde acaba a influência que o publisher tem e eu só posso falar com relação à Lancet. Eu não sei como é a relação dos publishers da Elsevier com os journals que pertencem à editora, porque eu não tenho experiência, mas com relação à Lancet e à Cell, é mais ou menos por aí. O controle editorial é total do corpo. Veronica? Yes, I think that's a great question, actually, and I would just echo Thaisa's words, that our editors have, complete editorial independence, of course, when it comes to the articles, the science, and so on, and that is ethically something that is very important
for us as publishers, right? That science comes first. And then sort of, you know, that said, the kind of conversations that we have with our external editors within the sort of Springer model, where I work with external editors and so on, is I think also, as Thaisa said, is focused on journal development, right? So we look at the different data that we have when it comes to downloads, citations, and so on. And we really work together with the editors to identify areas of growth, special issue topics, and so on. So, and personally, that is the best part of the relationship with the editors for me, because that is when, you know, you start to think about innovation and collaboration as well. Ricardo, você quer comentar alguma coisa? Muito rapidinho mesmo agora. É perfeito os comentários anteriores, e só para deixar mais, talvez até mais claro ainda, a Wiley, ela tem uma participação direta em tudo o que acontece. Talvez eu até mencionei quando eu estava falando do slide dos nossos catch-up meetings, eu acabei, enquanto a Thaisa estava falando, eu abri aqui um arquivo que a Wiley mandou para a gente, do último que nós tivemos há 2 semanas atrás, tem 28 páginas de dados sobre a revista, em 3 meses, onde foi publicado, quem são os autores, quem não sei o quê. E aí você senta e você conversa, quer dizer, não que eles não chegam, eles não impõem nada, mas é um campo aberto para discussão. E eles nos alertam sobre uma imensidade de aspectos que nós mesmos não temos esse tipo de informação, a associação não levanta e os próprios editores também não. Então, o publisher, nessa hora, ele tem um papel absolutamente fundamental para dar suporte às nossas próprias decisões. Então, isso é fantástico. Eu vou dar um exemplo que eu achei maravilhoso. Não sei se, com certeza, você já deve ter ouvido falar, para a Thaisa e a Caronica, a Wiley mudou o processo de submissão. Ela mudou a plataforma por Rex. E a Anos foi a revista modelo que seguiu. Nós fomos convidados para a Wiley para ser, vamos dizer, o modelo para começar. Quer dizer, como é que se fala? Esqueci a palavra agora. A vítima, sei lá, alguma coisa, para começar. Então, vamos testar com você. Vocês topam? Topamos. Foi fantástico. Reuniões semanais, testando o sistema até verificar. Foi ótimo. Esse tipo de suporte que o publisher dá é impressionante. É uma coisa que muda e tranquiliza muito mais o trabalho da gente. Era isso. Obrigado. Muito bem. Só ressaltar aqui que a Elisa, né, que é editora sênior da Thaís, está acompanhando a gente aí também na rede aí. Muito obrigado de estar presente, viu, Elisa? Vamos para uma outra pergunta, que é o Ronaldo Angelini. Primeiramente, ele está parabenizando pelas palestras, né? E ele mesmo reconhece que a pergunta dele pode ser considerada indiscreta. Então, diante disso, eu já deixo vocês à vontade para responder ou não, ok? Mas que ele tem a curiosidade de saber quantos de vocês ganham como editores, um valor aproximado. Ele está perguntando isso porque ele gostaria de saber quanto valeria o trabalho dele se a revista na qual ele é editor associado tivesse a mesma profissionalização do que a de vocês têm. Né? Então, quem quiser pode abrir o microfone. Eu posso começar? Como eu falei, são dois tipos de contratos que existem, do editor sênior. Eu não posso falar valores, obviamente, porque isso é impeditivo dentro do contrato, mas dá para dar uma ideia. No caso do editor sênior, ele tem um valor fixo, que não obviamente, a gente recebe em libras esterlinas. É um valor fixo e mais cada manuscrito que ele processa, ele recebe um valor. Então, esse é o modelo que a gente tem. Mas não é nada que não dá para viver disso, esqueça. No caso da nossa revista, é um valor para ajudar a gente a manter essa relação com a revista por causa da demanda, que é uma coisa louca. Editor, 365 dias por ano, não há folga,
não há nada. Quer dizer, é por isso que eu falei, você tem que estipular aquilo como uma prioridade sua. E no caso do editor-chefe, eu tenho um salário fixo. O salário fixo é um valor, por sinal, essa foi uma outra coisa interessante da associação, quando ela mudou o processo, no meu último ano, quando eu fui selecionado, aqueles 8 meses, tudo que eu fiquei, que eu acompanhei o editor-chefe, durante aquele ano, eles já me deram o salário do editor-chefe. Então, e aí no ano seguinte, normalmente, o salário. Mas também não é alguma coisa, mas é maior que o do editor sênior, mesmo que eles façam centenas de manuscritos, o valor, obviamente, é maior. Mas também, de jeito nenhum, viver disso, porque o objetivo não é esse. Se eu tivesse que viver disso, esqueça, não, sem chance alguma. Mas é um valor que a vantagem, muitas vezes, eu estou prolongando de novo, mas a vantagem é que você tem outras coisas. Por exemplo, nós temos reuniões anuais em Londres, eles pagam tudo, você vai, você consegue sentar, conversar, você consegue participar, eventos para promoção, então eles dão todo esse tipo de apoio, o que não te dá custo, e isso permite que você tenha uma interação muito maior com as pessoas, porque se dependesse só da gente para pagar as nossas viagens, as nossas coisas, então eventos promocionais em que, por exemplo, a associação está financiando ou está patrocinando, às vezes nós somos convidados para ficar junto no stand da Wiley, e da própria associação para divulgar o periódico. Então, não é um salário direto para nós, mas é uma coisa que motiva você a ter essa inter-relação com os autores, leitores, com as pessoas da comunidade científica e até com outros publishers e pessoas que trabalham nessa área. Não sei se as meninas querem se colocar, senão dentro da ABEC foi já discutido isso, né, Sigmar, até para tentar uma bolsa editor, né, assim como tem a Bolsa Produtividade no CNPq, né, para os pesquisadores, para os docentes, já foi também tentado, né, alguma coisa para ter uma bolsa editor, né, mas infelizmente não conseguimos, né, seguir com isso, né, isso em alguns anos aí passado. Bem, acho que nosso tempo está dando, Silvia. isso, exato, isso que eu ia falar. Eu acho que o Ronaldo está agradecendo, viu, Ricardo, a sua resposta e agradece a todos também. Assim como a Fernanda Quanto ao tempo, está também. tudo bem por mim, viu, Sigmar? À vontade. Não, o tempo é o tempo que nós temos do webinar, tá? Eu sei que por vocês nós continuamos aqui. Isso. Aliás, eu quero agradecer muitíssimo aos três, porque, embora a gente tenha tido uma conversa inicial, parece que vocês tiveram uma outra reunião e combinaram o que iam falar, porque vocês complementaram uma fala do outro, tá? E foi perfeito a Caronica iniciar colocando todos aqueles parâmetros, a Thaísa colocar aquele contraponto que eu achei interessantíssimo, e trazer o exemplo, né, claro, do que é, e o Ricardo trazer a maneira como a revista dela. Eu achei, para mim foi muito proveitoso. Eu já quero aproveitar para convidá-los vocês para a semana que vem. Vamos ouvir o que os editores Cielo têm a dizer, né, para ver o que nós, qual é a realidade do Brasil, porque nós trouxemos aqui uma realidade hoje que não é a realidade da grande maioria das revistas brasileiras, mas que aquilo que vocês apresentaram foi extremamente importante para embasar as tomadas de decisões dos periódicos brasileiros e latino-americanos. Então, eu quero agradecer muito. Eu aprendi muito, eu estou totalmente satisfeito, viu? Eu acho que vocês foram fantásticos, os três. Tenho certeza disso, foi mesmo. O pessoal está aqui todo agradecendo. E para a próxima semana, Sigmar, teremos não só o relato de periódicos aqui editados no Brasil, mas também da Argentina. Então, serão periódicos da Rede Cielo, né? Falando na próxima quinta-feira, no mesmo horário, tá, gente? Das 10 ao meio-dia, né? Teremos, então, 4 convidados aqui também compartilhando essas experiências, que eu também tenho certeza que vai ser tão bom quanto está sendo hoje, né?
Vamos para o nosso momento de sorteio, Sigmar? Vamos Silvia, chamar... só saber se eles querem fazer uso da palavra para sim, eu ia terminar. deixar depois, ok? Mas perfeito. Você quer deixar para depois? Não, vamos Tanto fazer faz, agora, porque vamos fazer assim eles não agora. precisam ficar no sorteio. Isso, perfeito. Carnica, você quer fazer uso da palavra? Yes, I would, only like to say thank you so much for inviting me here. It's really been an honor. I have only been at Sao Paulo, I think, where the September conference is, right? I've only been there once on a flight, so I hope to, visit at some point. It was really great to engage in the discussion and hear your questions. So thank you so much. Carnica, eu faço questão absoluta, você estando aqui em São Paulo, de nós irmos tomar um café junto com a Mariana Biojoni, que foi a pessoa que a contactou, para que a gente tenha oportunidade de conversar pessoalmente. Assim mesmo a Thaísa e o Ricardo, com quem eu tenho contato mais constante. Thaísa? Thank you so much. Bom, só agradecer de novo, Sigmar, Silvia, Beck, a Cielo. Parabéns, a Cielo, pelos 25 anos. Obrigada por escutar a gente. Acho que foi muito produtivo, aprendi muito. Foi ótimo. Obrigada. E qualquer dúvida, pode me mandar e-mail. Eu também, só para agradecer novamente, Sigmar, a Silvia, o pessoal do Cielo, novamente parabenizar vocês, parabenizar em especial o Cielo pela celebração dos 25 anos, que viram outras décadas, e reenfatizar o que eu falei no início, do trabalho que vocês fazem para o bem, literalmente, da publicação no Brasil, da editoração no Brasil, e assim por diante. E agradecer a todos que participaram, as perguntas, e agradecer em especial também a Thaís e a Carnica. Uma honra trabalhar com vocês hoje aqui, puxa vida, como eu falei, minha cabeça, my head was spinning, foi completamente doido, a apresentação de vocês foram maravilhosas. Que ótimo, foi ganhar na Mega Sena participar hoje aqui. Muito obrigado, parabéns a todos. Realmente, Muito ganhamos mesmo. Obrigada a todos. Obrigada também, eu também quero agradecer a Cielo ao convite, né, poder compartilhar esse momento juntamente aí com a Beck, com toda a equipe envolvida. Obrigada por tudo, viu? Quem está aí nos bastidores, conduzindo aqui para o efetivo sucesso, né, dessa nossa manhã, né? Na próxima semana eu estarei coordenando seminário, por isso que eu vou reiterar então o convite. Participem na próxima semana da parte 2 desse debate, dessa sessão de editores, tá? Vamos então, Sigmar, para o sorteio. Eu acredito que é o Roberto, que neste momento vai colaborar com a gente. Nós vamos ter alguns sorteios. O primeiro deles são 2 livros, As Memórias Críticas dos Eventos da ABEC Brasil, né? O sorteado, então, depois a Beck vai entrar em contato, pegar o endereço para remeter via correio para vocês esses 2 exemplares. Então, vamos para o primeiro sorteio, Roberto? Vanduir Salsen. Você, então, foi o sorteado desse primeiro brinde, né, da Beck. Então, como eu falei, a Beck vai entrar em contato, ok? Parabéns, viu? O próximo, Roberto, é um outro livro, Comunicação Científica Aberta, né? É um livro que teve como coordenadores a Heloísa Príncipe e o professor Sigmar de Mello Holt, né? Uma ótima publicação, recomendo a todos que, quem não tiver a sorte de ganhar, que tente adquirir esse exemplar. Vamos lá, Roberto, vamos ver quem que vai ser o sortudo, que vai ganhar esse livro. João Alberto Stefan Musberg. Parabéns. Silvia, só lembrando que essas obras estão em acesso aberto na página da BEC. No site Elas também podem ser consultadas no site da BEC. Da BEC, isso mesmo. Estão todas lá na aba de publicações, tá? Parabéns, João Alberto.
E agora, eu acredito que esse é o nosso último sorteio, que é o tópico sobre dados abertos para editores científicos. Também um tema altamente relevante para nós editores. Vamos ver quem que vai ser o sortudo ou a sortuda que vai levar esse exemplar. Roberta Pozzuto, essa eu conheço, PUC Campinas. Parabéns, Roberta. Parabéns a todos que ganharam, a Beck vai entrar em contato. Obrigado pela presença de todos aqui nessa manhã, que foi extremamente produtiva, com informações riquíssimas, que tenho certeza que todos aqui irão aproveitar muito o conhecimento compartilhado por vocês aqui hoje, tá? Sigmar, eu passo para você a palavra. Eu quero só aproveitar de lembrar que nós temos outros seminários fazendo parte desses seminários de 25 anos, eles estão projetados aí. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria e amizade, né, da Sílvia, que a gente trabalha junto já há muito tempo, e é uma parceria sempre que eu prezo muito, e tenho muita honra de estar junto com ela. E, mais uma vez, agradecer a equipe Cielo e a equipe ABEC, que deram suporte para nós em todo o evento. E, com isso, eu declaro encerrado esse webinário, lembrando do webinário da semana que vem, dia 25 de maio. Um bom dia a todos, e os nossos corações se esquentem. O que está fazendo frio aqui no Brasil? Não sei como é que a Caronica está lá em Amsterdã, mas aqui nós estamos com bastante frio. Bom dia a todos. Yeah, it's maybe 15 degrees and it's not raining, so it's springtime, yeah. That's quite cold for us. Yes, yes. Yeah.